Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e agora nós vamos criar nessa nossa máquina física HServer nossa primeira máquina virtual. Finalmente, professor, nossa primeira máquina virtual, exatamente, tá? Você tem duas opções, botão direito em HServer, novo, máquina virtual, ou basta clicar aqui em novo, máquina virtual, fica a seu critério, fechado? Vamos lá. É sempre interessante você já remover essa primeira página, faça a primeira leitura e remova, tá? Simplesmente peça para não exibir novamente, tá? Avançar. Já vou colocar o nome dessa máquina aqui. Como a gente já está trabalhando, né? Já é o padrão sempre da nossa primeira máquina trabalhar com Server 1. E vou botar informando que é um sistema com Windows Server 2022. Perfeito? Vou dar um avançar. Obviamente é uma máquina de geração 2. Vou colocar pelo menos 4 GB de memória para essa minha máquina, tá? Não vou utilizar memória dinâmica, até porque é o Server 1, tá? Utilize pelo menos 4 GB. Caso você tenha aí 32 GB, coloque de repente 8 GB para você ficar bem tranquilo em relação a isso. Vou dar um avançar. Já vou colocar um computador, tá? Anexado a ela, que é o computador internet. Depois eu vou configurar outra placa de rede nela, até porque o Server 1 ele precisa ter 2 placas de rede. Vou avançar aqui novamente e já vou escolher a minha imagem ISO. Que imagem ISO é essa, professor? Em C2 pontos, sistemas, a nossa ISO, tá? O outro é um arquivo VHDX, combinado? Então, já está selecionado aqui. Concluir. Com isso ele já finaliza, tá? Agora, obviamente, ele já vai aparecer aqui pra gente, a nossa máquina virtual, tá? Deixa eu mandar aqui um atualizar. Pronto, já apareceu aqui pra gente. E eu quero também ainda já modificar algumas coisas aqui nessa máquina, tá? Primeiro eu já quero adicionar um outro adaptador de rede, só que esse adaptador de rede conectado à LAN, ou seja, ele recebe internet por esta placa de rede, ou seja, esse adaptador, e aqui, através desta aqui, ele vai se comunicar com outras máquinas virtuais. Até aí perfeito. Eu quero aumentar o número de processadores virtuais, lembrando que a máquina do HServer é uma máquina com 12 núcleos e 24 threads, 24 processadores virtuais. Então colocar 4 aqui não é nada demais, tá? Essa é a grande vantagem de se ter uma máquina que tenha muitos núcleos e muitos threads. Perfeito? Feito isso, vou dar aqui um aplicar. Serviços de integração, vou colocar os serviços convidados também. Ponto de verificação, você pode habilitar ponto de verificação, tá? Mas nunca coloque ponto de verificação de forma automática, fechado? Sempre verifique se isso aqui tá ou não tá ativo para ele não ativar, tá? Para ele não fazer de forma automática. O restante você pode manter e agora a gente já pode, primeiro eu vou conectar, tá? Até porque como é um NVMe de altíssima velocidade, corre o risco da gente nem observar. Uma outra característica também que eu posso vir aqui em arquivo, em configurações, e já observar também as configurações da minha máquina da mesma forma que eu fiz anteriormente. Perfeito? Aqui na etapa aqui de firmware, eu consigo ver que a minha ordem de boot, a minha primeira a ser executada é a minha unidade de disco com o Windows Server 2022. Perfeito? Até aí também tudo ok. Posso já pressionar aqui o iniciar ou aqui também, tá? Fica a seu critério. Já vou ter que pressionar qualquer tecla aqui no teclado, tá? Até aí é o processo de instalação normal. Vou pedir para o editor, tá? Quando começar o processo de instalação, colocar aqui um timer, tá? Para ficar bem bacana. Linguagem para instalar o inglês, tá? O time and course, nesse meu caso eu vou botar aqui português Brasil, tá? Brasil é BNT2, obviamente. Vou dar um próximo, instalar agora. Até porque não vou pausar, tá? Eu quero que você observe, logo que a gente começar o processo de instalação, a velocidade que é você tá trabalhando tudo ali no NVMe de alta velocidade, tá? Aqui eu já tenho a opção do Standard ou do Data Center. Como é para curso, sempre utilizem a versão Data Center, tá? E com a GUI, com a interface gráfica, com a Desktop Experience. Vou dar aqui um próximo. E ele começa já aqui, vou aceitar, já vai mostrar aqui para mim se será um upgrade, não é meu caso, tá? É uma instalação do zero, então vou dar aqui uma instalação custom. E aqui, caso não esteja aparecendo o seu disco, tá? Nesse caso vai aparecer porque é uma máquina virtual, mas se você estiver instalando o seu sistema operacional numa máquina física, ele não estiver aparecendo, pressione Shift F10 no teclado, tá? Feito isso, ele vai abrir aqui o prompt de comando. Deixa eu até aumentar aqui a fonte, tá? Eu sempre aumento aqui a fonte para facilitar a sua visualização, tá? E agora você já poderia utilizar um comando chamado diskpart, tá? Esse comando você conseguiria listar os seus discos
selecionar o seu disco, tá? Então, selecionar o disco 0, por exemplo. Vou listar ele aqui novamente. E agora eu poderia dar um clean, ele já limparia todo o disco, perfeito? Obviamente, você tendo a certeza que não tem nada naquele disco que lhe interesse, perfeito? Vou dar um refresh. Aí sim o teu disco já apareceria aqui. Aquilo é muito comum quando você está trazendo o disco de um outro local, ou de um storage, enfim, que o formato do disco não é o aceito, tá? Porque por sistemas operacionais Windows. Então vou dar um próximo. E agora já começou. Editor, coloca aí na tela o tempo, porque realmente você vai perceber que é muito, muito rápido, tá? Esse processo de instalação. Desde o processo aqui de instalação até a tela do admin, você vai ver que é uma coisa assim muito, muito rápida. Combinado? Vou deixar agora aqui o tempo rolando, vou ficar quietinho, tá? Para que você já observe que o tempo de instalação de uma máquina virtual é fantástico quando você usa um SSD, um NVMe de altíssima velocidade. Finalizado, tá, pessoal, nossa instalação. Vou dar aqui um Restart Now. Já reiniciou a primeira vez nossa VM. Finalizado o processo de instalação, você viu que foi bem rapidinho, né? Essa nossa instalação, tá? Vou novamente aqui, ó, pronto. Vou entrar aqui com a senha do meu usuário administrator, tá? Meu admin. Pronto, Ctrl Alt End no seu teclado. Pronto, ele já está abrindo aqui a minha tela do administrator, tá? Vou colocar, obviamente, aqui tela grande, né? Tela inteira. Vou pedir para salvar as configurações e agora sim, tá? Ele já vai abrir aqui a tela aqui no Full, tá? E literalmente em Full HD, tá? Essa imagem, para ficar mais fácil. Lembrando que estamos utilizando nessa máquina aqui 4 processadores virtuais, tá?
e 4 GB de memória RAM, perfeito? Vou dar aqui um sim para ativar a área de descoberta de rede. Tá abrindo aqui o nosso Server Manager. Pronto. Aqui, ó, tá instalado, tá? Lembrando que agora eu estou executando essa máquina, tá? Tô mexendo nela aqui através do nosso Hyper-V, mas eu estou comandando lá a nossa máquina H-Server, tá? Que é o nosso Server 1 que a gente criou agora, tá? Ficou realmente bem bacana, tá? Já está todo instalado, todo configuradinho. Já poder, inclusive, trocar o nome da máquina, tá? Que é justamente a primeira etapa que a gente sempre faz, né? Server 1. Aqui o grupo de trabalho, caso você queira colocar no grupo de trabalho, obviamente a gente vai promover essa máquina controladora de domínio durante o nosso processo de aprendizado, então não tem problema, tá? Por enquanto a gente pode manter como workgroup o padrão mesmo, tá? Vou dar um OK, OK novamente, fechar, e aí a gente já manda reiniciar a máquina, tá? Já poderia inclusive fechar a máquina aqui, tá? E a gente já pode até acompanhar ela por aqui também, perfeito? Óbvio, agora a gente já poderia fazer, olha, já até reiniciou a máquina, já está startada lá na tela, é muito rápido, tá? Eu já até falar uma outra informação que você já poderia também, deixa ele abrindo aqui a máquina, enquanto ele estiver abrindo, deixa eu ir passando outra informação que você já poderia criar o server 2, que normalmente já é o nosso servidor de arquivos, já poderia colocar o server 3, já poderia colocar um controlador de domínio adicional também, que é sempre bacana utilizar, tá? Fazer toda aquela etapa que a gente já faz e deixa bem completinho o curso. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa etapa aqui inicial. Lembrando que isso aqui é só a etapa inicial, esse processo de configuração para você configurar os servidores, tanto o servidor que você vai utilizar com aqui que é o Server Pro, com o Hyper-V, quanto a máquina que tem lá o Hyper-V Server instalado. Com isso, eu encerro essa aula por aqui e um abraço.